Olá, meninos. Eu sou o professor André Vilarinho, professor de matemática, e vamos iniciar agora uma série de videoaulas sobre trigonometria. Vamos começar nessa trigonometria básica de hoje, certo? Com alguns pequenos exemplos. Vamos começar então. Muito bem. Aqui do lado, do meu ladinho aqui, eu vou colocar uma legenda para aqueles que têm alguma dificuldade possam também aprender essa matéria. Bom, não vou aqui entrar em detalhes históricos. Eu poderia te contar uma história de como surgiu a trigonometria muitos e muitos anos atrás, muito antes de Cristo, por exemplo. Poderia te contar essa história. Mas a gente está aqui no curso mais prático, certo? Essa historinha aconteceu assim. Se a gente levar em consideração que naquela época, uma pessoa com 50 anos, como 54 anos, descobriu a trigonometria, certo? A gente levar em consideração que 54 anos ele já era ancião, já era um grande ancião da humanidade, ele tinha todo o conhecimento, certo, da época. Hoje em dia uma pessoa com 50 anos não é nem considerada idoso, certo? Então não vale a pena a gente entrar nessa história. E eu vou te explicar como os navegantes viam o navio e usavam a trigonometria para isso. Hoje nós temos GPS também para isso. Não é? É claro que precisamos saber fazer os cálculos, mas também não precisamos entrar nesse detalhe que o homem descobriu olhando as estrelas e o mar, certo? Vamos direto à prática, que é o que realmente interessa. Então aí, eu tenho aqui um triângulo retângulo. A trigonometria ela foi definida no triângulo retângulo. Ela não se limita a ele, mas ela foi definida no triângulo retângulo. E é daqui que sai toda a base desse conhecimento, certo? É o mesmo triângulo teorema de Pitágoras. Inclusive, se você não sabe o teorema de Pitágoras, você também precisa sabê-lo para aprender trigonometria. Então nós vamos começar então relembrando o teorema de Pitágoras. Pitágoras descobriu o seguinte, né, os pitagóricos, que um triângulo retângulo, a soma dos quadrados do cateto é igual a hipotenusa ao quadrado. No nosso caso aqui, nós temos hipotenusa, representada pelo A. Escrever aqui, ó, hipotenusa, certo? Cateto B. E aqui embaixo nós temos o cateto C. Bom, para o teorema de Pitágoras não me interessa qual é o cateto. Só me interessa saber que a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. E é essa formulazinha que eu vou colocar aqui em cima. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto mais cateto ao quadrado. Deixa eu apagar aqui para fazer direitinho. Pronto. Esse é o teorema de Pitágoras. E isso se aplica em qualquer triângulo retângulo, certo? Temos os triângulos pitagóricos, né, que fala aquele 5, 4, 3 é o menorzinho e mais importante que eles usam para tudo. Só que na trigonometria usamos isso aqui, sim, usamos em algumas identidades trigonométricas. Mais para frente também vamos ver um pouco delas. Certo, usamos. Só que na trigonometria, o que nós vemos aqui? Nós vamos ver os ângulos. Então nós temos um ângulo aqui embaixo, vou pintar de vermelho, ó, e um ângulo aqui em cima que eu vou pintar de verde. Bom, eu sempre tenho esses dois ângulos, eles são ângulos complementares. O que quer dizer complementar? Que a soma deles é igual a 90 graus. Isso significa que eles são agudos, são sempre menor que 90 graus, certo? Mas quando eu uso somo, tem que dar 90 graus. Simplesmente, quem já estudou, viu que a soma de três ângulos de um triângulo é sempre igual a 90 graus. Não interessa o jeito... Desculpa, 180 graus. A soma dos três ângulos de um triângulo é sempre 180 graus. Não interessa o tamanho do triângulo, certo? Com retângulo não poderia ser diferente. Então a soma dos três ângulos também é 180 graus. Então o que muda na trigonometria? Muda o nome, exatamente. Se você está observando aqui o ângulo verde, você tem um cateto que está à sua frente e um que está ao seu lado. O que está à sua frente a gente chama de oposto. E o que está do lado a gente chama de adjacente. Isso eu estou falando do verde. Quando você muda a divisão, ou seja, o seu outro ponto de vista, que é o vermelho aqui, ó, quem está à sua frente
vira oposto e quem está ao seu lado vira adjacente. Você está vendo então que dependendo do seu ponto de vista, a história muda? Exatamente. Então essa história muda de acordo com o ponto de vista. Então nas interpretações de questões você tem que saber exatamente de qual é o ângulo que estamos falando. Nesse caso aqui, vamos definir três razões trigonométricas, as três mais importantes, tá bom? Nós temos aí a razão seno, vou escrever, eu ia digitar aqui, vou escrever, ó, seno, a razão cosseno e a razão tangente. Bom, tangente pode ser TAG ou simplesmente TG, tá? Qualquer um desses aí. E aí, eu não me interessa saber qual dos ângulos agora. Por que não me interessa? Porque eu não estou tendo nenhum ponto de vista. Eu só preciso saber da definição. Quem é o seno? O seno sempre vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno sempre vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, ela vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa, pelo cateto adjacente. Ou também pode ser seno dividido pelo cosseno. Certo? Importante você saber aqui é o seguinte, um detalhe. Quando você for fazer uma questão e o seno ficar maior que 1, está errado. O cosseno ficar maior que 1, está errado também. Porque o seno e o cosseno, eles têm um limite de valor. Eles são sempre... O maior seno que você vai achar é 1, certo? E o menor, mais para frente, nos seus próximos anos de estudo, você vai perceber que o menor é menos 1. Então, ele fica sempre nesse intervalo. Então, se você achar um seno 1,3, está errado. Apaga tudo e recomeça. Certo? Então, ó, quando eu olho o ângulo verde, por exemplo, o meu cateto oposto é o C. Eu vou até colocar aqui na frente, ó, de verde. Quando eu olho o ângulo verde, eu tenho meu cateto oposto é C e sobre a hipotenusa. Beleza. Então ainda estou no verde, ó. Cosseno. Cosseno não é o cateto adjacente, então é B sobre a hipotenusa. Beleza. Só que quando eu olho o ângulo vermelho, olha o que acontece. O meu cateto oposto agora é o B sobre a hipotenusa e o meu cateto adjacente agora é o C sobre a hipotenusa. Uai, tá vendo que eles estão meio trocados? Exatamente. Então, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. E vice-versa. Eu vou apagar essa parte aqui, porque senão vai ficar complicado. Tirando aqui. Beleza? Então, o que você tem que ter na cabeça? Em qualquer triângulo retângulo, cabe essas definições. Certo? Qualquer um deles. Beleza? Depende do seu ponto de vista. Aí um detalhe é o seguinte. É que tem um triângulo retângulo que a gente está desenhado de outro jeito, professor. Muda alguma coisa? Não, não muda nada. Continua sendo. Ó, eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, a hipotenusa, cateto e cateto. Depois que você localizar a hipotenusa, que fica exatamente na frente do ângulo de 90 graus, os dois são catetos. Aí agora, vai depender de qual é o seu ponto de vista, qual é o ponto de vista da questão. E eu tenho aqui alguns exemplos, certo? Que já vai servir também de correção. Bom, vou ler rapidinho, vou fazer a letra A, certo? Para a gente não perder muito tempo, o vídeo não ficar muito longo. A uma distância de 40 metros, uma torre é vista sobre um ângulo alfa. Como nos mostra a figura, determine a altura H da torre se, letra A, alfa foi igual a 20 graus. Então, ó, ele já mostrou aqui qual é o ponto de visão, é aqui embaixo. Eu tenho a hipotenusa à frente do ângulo de 90 graus, ele quer saber a altura da torre, ou seja, esse H aqui, ó, esse H não é de hipotenusa, tá, gente? É de altura. Então, vamos ver aqui. Quando o alfa é 20 graus, ele falou que está a uma distância de 40 metros. Então, o que você tem? Ó? Você quer o cateto oposto e você tem o cateto adjacente. Então, volta lá. Quem é que mexe com cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, é isso que eu preciso fazer. Ó. Tangente de 20 graus
vai ser igual a H, que é o meu cateto oposto, dividido por 40. Bom, tem uma tabelinha trigonométrica, certo? Uma tabela trigonométrica onde se acha esses valores. A tangente de 20 graus, 0,36 aproximadamente, tá bom? Então vai ser igual a H dividido por 40. Opa, tem essa caneta, tá? O 40 está dividindo, passa multiplicando. Então H vai ser igual a 40 vezes 0,36. Então H vai ser 40 vezes 0,36, 14,4. Eu vou colocar um aproximado aqui, porque nós usamos aproximação ali na tangente. Na tangente. Isso, agora apareceu certinho. É que às vezes esse... Como é que fala? As letras aí escrito, né? Tá, nas letras não escreve muito bem a palavra, tá bom? Mas vamos lá. Próximo exemplo aqui, ó. O ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta, que medida deve ter um cabo de aço para ligar a base da árvore ao topo da encosta? Então aqui já tem o desenhozinho, tá vendo aí? De vermelho, ó. 60 graus, falou que aqui é 50. Bom, vamos ao que a gente tem. Ele quer o valor de x, certo? E ele te deu quem? O cateto adjacente ao ângulo. Quem é que envolve? Cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno. Então você precisa aqui do cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 vai ser igual a cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é x. Quanto que vale o cosseno de 60 graus? 1 meio ou 0,5. 1 sobre 2, que é a mesma coisa de 0,5, certo? É igual a 50 dividido por x. Aqui você multiplica cruzado, proporções. Então, x vai ser igual a 2 vezes 50, 100 metros. Esse é o tamanho do cabo de aço que tem que colocar ali, 100 metros. Vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo também é simples, mas ele envolve trabalhar com radical. Certo? Então vamos lá. Ó. O navio navegando em linha reta vai de um ponto A até o ponto B. Quando o navio está no ponto B, é possível observar um farol situado no ponto C, de tal forma que o ângulo ACB igual a 30 graus, sabendo que o ângulo CAB é reto e que a distância entre os pontos A e B é de 9 milhas, calcule a distância em milhas. Letra A, do ponto A ao farol, e letra B, do ponto B ao farol, certo? E ele pediu para você usar a raiz de 3 igual a 1,73. Então, a primeira coisa aqui, ó, eu vou identificar. Eu tenho um A aqui embaixo, o meu farol, o ponto C está escondido aqui, o ponto B, certo? Então, do ponto A ao farol, ele quer isso aqui, vamos chamar de X. De X. E a letra B, do ponto B ao farol, vamos chamar de Y. Então, na verdade, ele quer quem, ó? Ele quer o cateto adjacente a 30 e ele quer a hipotenusa. Vamos começar então com o x, que é adjacente. Quando é adjacente, o que você pode ter? Tangente. Então, tangente de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é o 9, dividido pelo cateto adjacente, que é o x. Quanto que é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. É igual a 9 sobre x. Aqui você vai multiplicar cruzado. X vezes raiz de 3 vai ser igual a 3 vezes 9, 27. O raiz de 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar ó, 27 dividido pelo raiz de 3. Professor, você não poderia logo ter trocado por 1,73? Sim, poderia. Mas aqui é um jeito de você trabalhar com radical, o que muita gente não sabe ou
não lembra mais. Quando eu tenho um radical no denominador, eu vou racionalizar, ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo radical. Quando eu faço isso, olha só, meu x aqui, deixa eu arrumar ele aqui, pronto. 27 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa de raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3. Então aqui, ó, é a mesma coisa de 9 vezes raiz de 3. Substituindo o valor, 9 vezes 1,73. Então, em vez de eu trabalhar com decimal dividindo, decimal multiplicando, depois dividindo de novo, aqui eu vou trabalhar só uma vez com decimal. 9 vezes 1,73, que vai dar 15,57. Beleza? A letra B, então, aí, ó. Fiquem à vontade para fazer. Vou dar uma dica, hein? Usem trigonometria. Não use o teorema de Pitágoras, que aqui vai dar um trabalho danado. Use o seno, por exemplo. Vamos para o nosso último exemplo. Na construção de um telhado foram usadas telhas francesas e o caimento do telhado é de 20 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo que em cada lado da casa foram construídos 6 metros de telhado e que até a laje do teto a casa tem 3 metros de altura, determine a que altura se encontra o ponto mais alto do telhado dessa casa. Aí ele te deu os dados aqui, ó, use seno de 20, cosseno de 20, tangente, e ele quer desse ponto ao chão. Então, se você pegar esse triângulozinho aqui, eu vou até engrossar a linha aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Todas as casas têm um triângulo retângulo, tá? Ixi, aqui não ficou muito legal. Pronto. É um triângulo retângulo. Eu tenho a hipotenusa igual a 6. E o ângulo 20 aqui. Ele quer esse aqui, ó. Essa altura do teto aqui. Então aqui eu vou chamar de x. Ele quer o cateto oposto. Cateto oposto hipotenusa, eu vou usar quem? Seno. Então, seno de 20 graus vai ser igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Certo? X sobre 6. Seno de 20, vem aqui, ó. 0,34. Então, 0,34 é igual a x sobre 6. O 6 está dividindo, passa multiplicando, então x vai ser igual a 6 vezes 0,34. X vai ser igual a 6 vezes 0,34 é 2,04. Então, só o telhado tem altura de 2,04. A casa toda, ele já falou lá, ó, que até o teto ela tem 3. Então, você vai somar 3 mais 2,04. Então, a casa toda ela vai ficar com uma altura de 5,04 metros. Certo? Então, aí nós temos esses pequenos exemplos para você conseguir ver essa aplicação. Tem exemplos mais difíceis? Tem, mas é prática. É sempre a mesma coisa. É sempre essa divisão, é sempre essa razão. Beleza? E por último, para a gente fechar, eu vou explicar para vocês como é que eu sei. Pronto. Como é que eu vou saber essa seno e cosseno e tangente? Tem uma tabelinha trigonométrica, certo? Que você pode pesquisar na internet. No final do livro tem uma tabela geral que tem o 30, 45 e 60 graus. Certo? Essa tabelinha de 30, 60 e 45 ela é assim, ó. Como é que você pode fazer ela? Seno e cosseno e tangente. Tem uma tabelinha ali. Você vai ter aqui, ó, seno. Vou deixar um espaço, tá? Cosseno. E opa, não quer escrever? Opa, agora vai. Tangente. De quanto? De 30, 45 e 60 graus. Pronto, tá aí. Como é que você vai fazer? Você vai começar o seguinte, você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3. 3,
2, 1. Desse jeito. Todos sobre 2. Ó, todos sobre 2. Certo? E raiz aonde não tem 1. Então, raiz no 2, raiz no 3, raiz no 3, raiz no 2. Pronto, tá aí, ó. Seno de 30, seno de 45, seno de 60. Cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60. E a tangente ela vai ficar sendo como? Sendo diferente, que é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Porque a tangente é a divisão. Quando eu pego e faço essa divisão, ó, 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, eu chego nessa, raiz de 3 sobre 3. Tá, vou colocar um 3 mais bonitinho aqui. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, né? Raiz de 2 dividido por 2 dividido por raiz de 2 dividido por 2 igual a 1. Essa é a tangente. Essa aqui é uma tabelinha dos ângulos notáveis, tá bom? Elas são muito, muito úteis. Mais para frente nós vamos aprender a partir desses aqui achar o seno e o cosseno e a tangente de qualquer ângulo. Beleza? Então, fica aí a nossa primeira aulinha, aula introdutória, né? Introdutória. Introdução da nossa trigonometria. Trigonometria básica, com alguns exemplos. Então, sou o professor André Vilarinho, professor de matemática, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho e até o próximo.